Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Gratidão. Esta é a nossa palavra, por estarmos novamente presentes para falar sobre o Evangelho do Cristo. Que privilégio! E mais ainda, para que nós possamos, aqui todos reunidos, aproveitar esses minutos preciosos para orar. Abrir o nosso coração com toda a seriedade, com toda a humildade e pedir para os nossos mestres da espiritualidade divina a saúde para o nosso corpo físico, o nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E melhor ainda, hoje nós vamos vibrar por todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, auxiliares, ajudantes, enfim, todos, que estão nos hospitais, nos asilos, nos sanatórios, nos leitos de dor, trazendo esperança, curando este ou aquele. Com os nossos pensamentos elevados, vamos acompanhar a oração da calma. Jesus, sinto a minha alma frequentemente abatida por aflições, angústias, medos, irritações e às vezes desespero. Por isto rogo-lhe que acalme o meu espírito, ajude-me a entender este desequilíbrio. Mestre amado, peço-lhe a calma, pois sei que só com ela poderei enxergar melhor a vida, viver mais feliz e lutar com mais ardor para conseguir a minha maturidade espiritual. Deus, tenho a plena consciência que está no controle de tudo e sei que as minhas ansiedades não podem interferir nos seus desígnios. Quero a calma para deixar que cada dia dê conta de si mesmo e ter em mente, para o meu bem, que sempre seja feita a vossa vontade. Espíritos de luz, protetores da humanidade, instruam os homens para cultivarem a calma e amor dentro de si, e assim poderão contribuir com a paz na terra, assim seja. J.L. Condota. E nesses nossos minutos preciosos, hoje nós vamos refletir sobre um tema de fundamental relevância para todos nós. Fora da caridade não há salvação. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo. Todos os deveres dos seres humanos estão gradativamente acompanhados no grande
ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. O topo moral do ensinamento dos espíritas é a caridade, muito bem contextualizada no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 15, em que consta o mandamento maior. Allan Kardec registrou os ensinamentos do amado Mestre Jesus Cristo e, juntamente com a moral dos espíritas, apresentou para todos nós este mandamento: fora da caridade não há salvação. Não é mais fora da igreja ou fora da verdade, em que privilegiava um grupo de alguma fé religiosa, em que se valia como detentora da verdade última, gerando divisões e disputas, visando o poder religioso em todos os tempos, até nos dias atuais. O Espiritismo retoma o ensinamento do Cristo, recoloca a caridade como sentença que se apresenta de um valor democrático dentro das acepções das virtudes, uma vez que ela está ao alcance de todos. Dirá também que somente através desta é que nós alcançaremos a salvação. Mas o que é a salvação? Entendemos que a salvação ao que o Espiritismo se refere não é uma sentença única e definida, que o espírito é avaliado quando da morte do corpo físico. Não. É uma condição moral que o espírito carrega em todas as suas existências e até na existência atual, que se prolonga ao longo desta. Salvação não é um lugar, mas é um estado da alma, em que aquele espírito cujas emoções são sufocadas, com aflições, com conflitos, carrega para dentro do seu ser e não é capaz de alçar voos mais altos dentro da sua escala evolutiva, dentro das virtudes. Em um exemplo, toda a criatura que vive amargurada, pessimista, dentro da sua própria vida, na solidão,
que não enxerga ninguém ao seu redor. Constrói para si mesmo um ambiente de sofrimento, de dúvida, um campo negativo, o seu próprio inferno interior. Ao passo que, se essa mesma pessoa descobrir as suas potencialidades interiores através da meditação e sair em auxílio do outro, procurando minimizar as dores, os sofrimentos, ela consegue eliminar esse campo tão negativo e vai construindo ações de cooperação. Salva-se a si mesmo. Porque a salvação é um ato pessoal. Ele não precisa de julgamentos exteriores e nem de tribunais de justiça. Está dentro das leis divinas, da própria consciência, que será sempre o nosso maior juiz. Então, a salvação está na caridade? Mas afinal, o que é essa caridade? No entendimento do Mestre Jesus Cristo, é benevolência para com todos, é indulgência com as imperfeições dos outros, é perdão das ofensas. Mas muitos aí indagarão: então caridade é ação de fazer? Não. A caridade não se conjuga com o verbo fazer, mas sim com o verbo ser. Porque a caridade, ela não se constitui num processo mecânico. Tarefas comuns. E nem tampouco seres robôs que colocam ali compromissos assumidos. Caridade é espontaneidade, é abrir o seu coração, é assistir, é socorrer, é dar o seu melhor, sem esperar cumprimentos, aplausos ou recompensas externas. É fazer por fazer. É ter aquela satisfação em estar presente, em olhar o outro com carinho, com gentileza. É colocar uma palavra que estimula, que conforta, que alenta. Caridade é uma luz que brilha em nossas vidas. Se nós formos pesquisar a biografia de Chico Xavier, nós vamos aprender que o ato de caridade que ele praticava não tinha sofrimento, não tinha sacrifício, mas em tudo por tudo era alegria, bem-estar,
contentamento, felicidade. Porque caridade é aquele edifício de sustentação de todas as virtudes. É a âncora da salvação. É aquele princípio de Deus que habita dentro de cada um de nós. Os espíritos esclarecidos defendem a ideia de que a caridade é imprescindível à evolução do ser humano. O próprio Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, ele coloca como base, porque está escrito na sua bandeira: Deus, amor e caridade. E muitos outros espíritos que fizeram a sua trajetória aqui no planeta Terra, que estudaram, que pesquisaram, que divulgaram a doutrina espírita, deixaram conceitos. Hoje estão lá nas esferas celestiais, mas tiveram como relevância a prática da caridade. Conceitos esses que precisam ser analisados, que precisam ser revistos a todo o momento, para que nós possamos assimilar, como André Luiz, em que coloca a caridade como sendo um raciocinar, uma prudência, em que nós temos que fazer ao outro ver as suas qualidades, ativar o que de melhor o outro tem, para que ele possa caminhar com as suas próprias pernas, sem ser dependente deste ou daquele. Já Bezerra de Menezes fala sobre a caridade como entendimento, como serviço, ouvir a própria consciência, amar a Deus. Já Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, vê a caridade como a sustentação do processo espiritual, de todo o progresso, como o ar que nós respiramos e que nos permite o equilíbrio orgânico. Já a Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, diz para nós prestarmos a atenção, porque caridade não é uma diretriz religiosa, nem um condicionamento de fé, mas, sobretudo, é uma norma de comportamento. E assim nós ficaríamos aqui horas e horas enumerando todas essas definições, todos esses conceitos deixados pelos nossos grandes mestres da espiritualidade. E também nós não poderíamos deixar de falar sobre essa transição planetária que ora nós estamos vivenciando,
que nada mais são do que mecanismos motivadores com grande impacto psicológico, que impulsiona a população mundial a refletir e a mudar os seus hábitos, as suas atitudes. Esse isolamento é justamente para que nós possamos ter mais paciência, mais tolerância, misericórdia, solidariedade, fraternidade, brandura e muitas outras atitudes que muitas vezes nós negligenciamos ao longo dos nossos dias. Ter caridade, fazer a caridade, é um exercício, é um treino gradual para que a gente possa ir neutralizando, eliminando aquelas nossas atitudes que são contrárias à caridade, de uma forma gradativa, para que aqueles nossos erros, aquelas nossas negatividades possam ir desaparecendo. Vamos atender esse chamado, aproveitando o nosso tempo, estudando, esclarecendo a nossa mente, entendendo as leis de causa e efeito, o processo da reencarnação, a imortalidade da alma, orando e vigiando, vigiando e orando, sempre com pensamentos elevados, mantendo aquela sintonia suave, junto ao poder supremo, cultivando o amor em todos os momentos da nossa vida. Caridade não é o simples, ou não é somente o simples ato de dar o pão. É principalmente o que mantém a nossa alma viva. É o sentimento que nos afasta da grosseria. É, portanto, a lança que traz luz à nossa inteligência e nos impele a construir um Brasil melhor e uma humanidade mais sadia, mais feliz. Pensem em tudo o que nós colocamos. Paz, luz e amor a todos. Nossos agradecimentos.